Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas que nos acompanham e mais a esse programa Espiritismo e Atualidade através daqui da Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga Silvia Almeida. Como vai, Silvia? Boa noite. Boa noite, Cosme. Tudo bem, tudo ótimo, exceto pelo calor terrível que está fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu que não gosto de calor, estou sofrendo bastante. Ontem foi uma sensação térmica de mais de 50, né? Nossa, mãe, pois é. Muito quente, gente. Muito quente essa cidade do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né? Verdadeiro caldeirão, Rio de Janeiro. Exatamente. Clima de montanha, né? De montanha vulcânica, né? Para quem gosta de calor, chegou. Pelo amor de Deus, pois é, terrível. Bom, Cosme, meu amigo, temos vários amigos aqui já conosco, né? Vamos aproveitar para cumprimentar a todos. Sim, vamos. Temos aqui nosso querido amigo Antônio Porto. Oi, Antônio, que bom ver você aqui, amigo. Boa noite, irmãos Cosme e Silvia. Boa noite, Antônio. Muito bom, Antônio, ter você aqui conosco. Eronides, minha querida Eronides também. Boa noite, Subcosme. Boa noite a todos. Boa noite, Oi, Rosana, querida. Boa noite a todos. Cosme e Silvia, boa noite. João Santana, Rosana, nosso companheiro de todos os domingos, também aqui. Boa noite a todos. Boa noite, amigo, João. Nossa querida Ângela Coutinho, que acabou de concluir o seu programa Revirando o Baú, né? Já revirou bastante o baú de Chico, agora vem aqui conosco, né, Ângela? Boa noite, querida Silvia Cosme e demais irmãos de Deus. Boa noite, querida. Que Jesus abençoe nossos estudos, com certeza. Nossa querida Francisca também, nossa companheira aqui da Web Rádio Cristo Consolador, que no dia 7, ou seja, amanhã, né? Mas não, terça-feira, estará estreando mais um programa aqui da nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é o Renove-se com Mar Prisco, né? Muito boa sorte para a Francisca no seu novo programa. Boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita, Silvia Cosme e a todos. Boa noite, querida. Nossa querida Elaine Boima também. Boa noite, Silvia Cosme a todos. Graças a Deus. Elaine. Felizes de estarmos aqui para mais um domingo de estudos e reflexões espíritas, né? Mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós sempre iniciamos as nossas transmissões com uma prece, não é? Porque nós pedimos aos queridos amigos espirituais que nos orientem, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir aqui ao meu querido amigo Cosme, que faça por nós a prece de abertura, não é? E aproveitar também para convidar todos os nossos irmãos que estão agora conosco e aqueles que estarão mais tarde através do vídeo que ficará gravado no nosso canal no YouTube, que elevem o pensamento a Deus e orem conosco, ok? Cosme, meu irmão, por favor. Vamos à nossa prece. Amigo Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, de todos nós nos encontrarmos aqui, através dessa web rádio Cristo Consolador. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os companheiros responsáveis por essa web rádio, que todos nós, Senhor, possamos, nesta noite, receber as intuições necessárias para as nossas reflexões
e as nossas transformações para o nosso melhoramento. Abençoa todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aos nossos companheiros que também nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão, e que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, amigos e solidários, e que possamos, Senhor, dividir essas benesses com todos os nossos irmãos que encontramos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos, e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação moral, que nos trará como consequência a nossa evolução espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos, então, agora pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e ler uma pequena passagem, né? Nosso capítulo é o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E caiu para a gente um trechinho do tema A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual, item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, nós hoje temos uma temática que volta e meia é comentada no nosso meio, né? Uma frase até meio que chavão dentro da doutrina espírita, que é, deixa eu até colocar aqui, deixa eu ver se nós já temos aqui no a nossa colinha. Ah, temos sim. Então, deixa eu me colocar aqui para as pessoas começarem a olhar aqui embaixo, né? E a nossa temática é justamente uma pergunta. O que é que vocês acham, gente? A gente até pode lançar, né, Cosme? Lançamos essa pergunta e, ao longo do programa, as pessoas vão chegar numa conclusão, né? E a pergunta, que é o tema do programa da noite de hoje, é o seguinte: a religião do futuro ou o futuro das religiões? É óbvio que estamos nos referindo ao espiritismo, né? Então, será o espiritismo a religião do futuro ou o futuro das religiões? Que será que, né, que os nossos irmãos pensam a respeito? E a gente vai, ao longo do programa, meio que esclarecendo, né? Mas antes de voltarmos ao nosso tema, vamos cumprimentar mais alguns amigos que chegaram aqui. Nossa Moadira, boa noite, Moadira, que bom que você chegou. Nossa querida Luzia também, boa noite, amigos, que sejam abençoados em suas tarefas. Graças a Deus, querida. Que assim seja, né? A Ângela está nos dizendo aqui que é o futuro das religiões, né? Já emitiu a sua opinião aqui, né? Mas então, meu amigo... Pois é. Já temos assim, algumas opiniões aqui, está sendo colocada, né? A Ângela já colocou aqui, a querida Kátia também chegou aqui. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos, bom estudo para nós. Boa noite, professora Kátia. Né? E aí, né, Cosme? Religião do futuro ou futuro da religião? O Antônio Porto já pensa diferente. A Ângela falou futuro das religiões e o Antônio Porto já diz que é a religião do futuro. Né? Legal. Que é a religião do futuro. Muito bom, né? A Kátia diz que vai colar da Ângela, futuro das religiões. Pô, Kátia! Né? Então, vamos ter hoje um programa bem movimentado, né, Cosme? Com muito legal. A respeito, vai ser muito bom, né? E aí, meu amigo, o que você nos diz a respeito desse tema, né? Tão já assim agitado. É um tema bastante interessante e ele me traz à memória aqueles grandes pensadores do espiritismo, né? Deolina Morim, Herculano Pires, Leon Denis. Por sinal, essa frase, né, é uma sentença que o grande Leon Denis utilizava sempre. Naquele livro dele, No Invisível, ele tem um capítulo que ele trabalha efetivamente sobre esse questionamento, né?
essa questão falando que o espiritismo é religião ou religião do futuro, né? O futuro das religiões. Mas, basicamente, eu acho que a gente tem que começar do início. O início, a gente tem que conceituar o que significa religião. A gente sabe muito bem que a gente tem essa palavra, né, esse vocábulo, como o religare, ou seja, ligar o homem a Deus. Toda religião que não faz isso de uma maneira que ascenda o ser humano, ela não serve como tal. É necessário que ela traga incentivos de crescimento espiritual para o homem, né, para o espírito. Isso é fundamental. E quando você começa, naquela linha do tempo, a imaginar como surgiu tudo isso, e se de fato essas religiões que surgiram, elas foram criadas, qual foi o objetivo, a gente tem que pensar que, desde o início, do princípio, né, quando os primeiros movimentos do pensamento humano, ele começou já a raciocinar a respeito da questão da divindade, e a religião ela surge pela necessidade de nós entendermos o que é o Criador, o que até hoje, nos dias atuais, ainda há uma grande dificuldade para a maioria dos religiosos, não digo nem das pessoas comuns, mas dos religiosos, porque é muito comum que cada religião ela traga esse entendimento do Criador numa conceituação sua específica. E, principalmente, trazendo aquela conceituação como a conceituação não falha e que trazendo um Deus para si, criando um Deus para si. E quando a gente imagina que lá atrás, né, quando o pensamento humano ele já se firmava para entender que nós temos uma religação com esse ser, que é algo que é muito difícil das pessoas conceituarem, começou-se a criar o pensamento das religiões. E, no início, esse pensamento era um pensamento muito pequeno, no sentido de ser pouco explorado pela maioria. Eram pequenos grupos de iniciados que estudavam e buscavam entre si esse conhecimento. A religião que nós conhecemos, as religiões que nós conhecemos nos dias atuais, mesmo as mais antigas, elas não começaram como uma introdução do povo, de todos. Ela começou em grupos seletos, de pessoas escolhidas e que efetivamente começavam a refletir. E talvez elas tenham começado exatamente, se você pegar na Mesopotâmia, no Egito, se você pegar dentro das grandes civilizações antigas, essas civilizações traziam essa conceituação. No passado, todas elas não trazendo um Deus único, trazendo muitos deuses. E a diferenciação desse Deus único, com certeza, era o que hoje todos nós estamos buscando. Um Deus único, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que nos faça entender que o verdadeiro lado é o seu lado, e que, efetivamente, as religiões elas são tradições, concepções daqueles que formam esses grupos para o pensamento. Então, essa ideia ela vem sendo, através da humanidade, ela sendo trabalhada, ela sendo discutida. Mas, efetivamente, quando a gente pega a figura de Jesus, nós não vamos colocar sobre os seus ombros a questão da criação do cristianismo. Não. Jesus não criou religião nenhuma. Nenhuma religião. Não criou nenhum dogma, não criou Exatamente. coisa nenhuma. Exatamente. Primeiramente, Jesus veio trazer uma conceituação para nosso entendimento de Pai. E isso que é o mais importante. Primeiro, é necessário entendermos o nosso Criador. Quem é Deus? Né? Por que Jesus chamou Deus de Pai? E ele traz de uma maneira muito direta, clara, objetiva, que Deus é Pai. E sendo Pai, quer o melhor para os seus filhos. E todos nós somos seus filhos. Então, o início da civilização, você começa a se questionar o que é isso que nós acreditamos,
essa divindade. No início, muitos deuses, vários deuses. Depois, efetivamente... Deuses temíveis, né, Cosme? Deuses Exatamente. temíveis, né? Porque o homem, justamente por não conhecer os fenômenos da natureza, sobretudo, quando ele tinha o trovão, o raio, aquelas coisas, ele achava que era um Deus, né, poderoso, que estava aborrecido com alguma coisa, né? E eles, assim, quando viam alguns fenômenos realmente complicados para eles achavam que eles, para apaziguar, né, aquele Deus, para acalmar aquele Deus que estava nervoso, insatisfeito por alguma coisa, precisavam fazer aqueles rituais, oferecer aqueles sacrifícios, aquelas coisas todas, para acalmar o Deus que estava nervoso. Então, você vê que é um entendimento muito primário, né? Muito elementar que as pessoas tinham. Né? E Exatamente. até chega com Moisés, né? Chega com Moisés e que ele já começa a introduzir, né, a ideia, né? Introduz efetivamente a ideia do Deus único, né? Do Deus único e com aqueles primeiros mandamentos, né? Você vai observar nessa figura de Moisés destacada como essa introdução trazendo uma concepção desse Deus único. Mas, se a gente pegar a história de José no Egito, a história dele se passa exatamente José sendo aquele que vai adivinhar os sonhos do faraó, o sonho que o faraó tinha repetidamente. E aí ele diz que, na realidade, José diz, na realidade, que Deus manifestava para ele, mostrava o que efetivamente iria acontecer, o significado daqueles sonhos. Mesmo os egípcios, sendo uma das civilizações mais avançadas em termos religiosos do passado, todos aqueles deuses não conseguiam, os seus sacerdotes, adivinhar com as suas crenças o significado daquele sonho repetitivo que o faraó tinha. E José, através do seu Deus, que ele dizia que era um Deus único, um Deus maior que todos, resolveu isso. E isso foi uma situação, Silvia, quando você encontra no Velho Testamento, né, de uma maneira assim, bastante José sendo pressionado. Será que ele vai efetivamente descobrir que Deus é esse? E ele, tudo bem, se vocês quiserem adivinhar, adivinham. Agora, se não quiserem, meu Deus vai dizer qual é o significado desse sonho. E, efetivamente, ele acerta o que dá assim, um grande valor para aquilo que ele acreditava como Deus. E aí começa a surgir essa questão desse Deus único, Deus maior do que todos, que José dizia, meu Deus é maior do que todos. Todos esses aí, que vocês dizem, são deuses que efetivamente não chegam aos pés do meu. E no Velho Testamento você vai ter essa afirmação muito grande. Então veja o seguinte, Silvia, a questão da religião, ela passa necessariamente nós entendermos que Deus é único, só pode ter um Deus. Porque antes dele não pode ter existido nada. E se alguém tiver alguma criatura que se chama Deus, não se pode ter nada além dele. Se tem vários, são vários, então, efetivamente, esses não são os verdadeiros deuses. É preciso, na realidade, de um. E essa concepção da crença no Deus único é que vai nos levar para o direcionamento de Jesus. Se nós não entendermos que existe um Deus único, como é que nós vamos entender que Jesus é, efetivamente, esse Espírito que veio trazer as informações necessárias para a evolução moral dessa humanidade que nós somos hoje nos dias atuais? Exatamente. E aí a gente tem que entender, né, Cosme, que Jesus veio trazer... Jesus, tipo assim, Deus mandou lá na primeira revelação, né, as tábuas, né? Então, teve aquela mediunidade de efeito físico ali, que foi escrita direta nas tábuas de Moisés, aqueles 10 mandamentos. Depois, Deus mandou pessoalmente um seu enviado, né, Jesus, para dizer o que ele já estava dizendo, né, e que nós temos dentro de nós, na nossa consciência, mas que a gente teima em não acessar, né? Onde está escrita a lei de Deus? Dentro de nós, na nossa consciência. Então, Jesus, né, atendendo a um ato de infinita misericórdia de Deus, veio pessoalmente falar. E como você falou anteriormente, Jesus não veio para criar nenhuma religião. Ele veio nos trazer a lei de Deus, assim, pessoalmente. Olha, tem que fazer assim, 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 assim.
Assim é que o Pai, Criador, deseja que a gente se comporte. Como? Amando uns aos outros, amando ao próximo como a si mesmo, né? Não criando desavenças nem discussão, perdoando 70 vezes 7. Todas as orientações da vida correta, como os filhos de Deus devem se relacionar, Jesus trouxe pessoalmente, diretamente de Deus para nós, né? O canal direto. Tanto que para Jesus era médio de Deus, né? O canal de comunicação direto, Jesus falava muitas vezes: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem ouve a mim, ouve ao Pai. Né? Mesmo, não houve nem mesmo, religião, né? Exatamente. Mesmo para os judeus, a questão do amar a Deus era o primeiro mandamento. Quando Jesus aparece e diz que também tem o segundo, que é amar o próximo, isso é uma concepção que é uma reforma para os próprios judeus. Porque eles só amavam a eles mesmos. Eles não amavam os gentios. Então, quem não fosse judeu, eles não expandiam essa amorosidade. E talvez seja exatamente por isso que Jesus é tão questionado por eles. Principalmente por essa questão do amar ao próximo. Quando Jesus vem e ratifica que, sim, é necessário amar a Deus como o primeiro e maior mandamento, mas que tem o segundo, que é amar o próximo, aí o negócio começou a ficar mais difícil. E os inimigos também, né, o Cosme? Amar os inimigos também é muito complexo, né? Sobretudo um povo que foi o tempo todo escravizado e dominado, né? Imagina chegar e dizer, ó, tem que amar o inimigo, tem que amar o romano que está aqui te escravizando, né? Essa concepção, até os dias atuais, ela ainda é bem difícil, né? Muito. A gente amar os nossos desafetos. Eu não gosto de chamar inimigo, não. Acho que são desafetos, né? E mesmo nos dias atuais é bem complicado. Agora, Silvia, o que é interessante, porque o Kardec, ele trabalha essas questões, o próprio Leon Denis, em obras da codificação que, às vezes, a gente pega a lei e a gente não consegue observar. Quando você pega o Livro dos Espíritos, lá na Lei de Progresso, que é a terceira lei, dentro da... Terceira lei, não, o terceiro livro, né, das leis morais, dentro do Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando você trata na questão 798, o Kardec pergunta aos imortais sobre isso. Quando ele pergunta o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Isso a gente está falando de Livro dos Espíritos. Ou seja, o que o Espiritismo veio trazer? Antes da gente ler a resposta, é importante que a gente rememore algumas coisas que são basilares dentro da codificação. Há alguns pontos que são relevantes para a gente acreditar no Espiritismo. A crença em Deus é uma, em Deus único. Então, é uma crença fundamental para a gente acreditar. A comunicabilidade com os espíritos é outra. A sobrevivência da alma também é outra. A pluralidade das existências, né? A pluralidade dos mundos habitados também é uma outra. Ou seja, que a gente não vive só aqui, a gente vive em vários mundos. Então, são pontos relevantes. A reencarnação são pontos relevantes que a gente precisa considerar para que a gente possa entender sobre essa questão do futuro das religiões. E você falou aí uns pontos muito básicos, né, Cosme? A pluralidade das existências, né? A sobrevivência da alma, né? A questão da pluralidade dos mundos habitados. Isso. E você acreditar em Deus. Né? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? É inteligência suprema. Ou seja, nada mais inteligente que Deus. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, a origem de tudo está em Deus. Então, tudo que acontece tem Deus como cerne, como criador, né? Como ponto de partida, como gênese. Né? E aí, então, a questão da reencarnação, né? Ou seja, você terá várias vezes, você foi criado por Deus, você é uma criatura de Deus. Se a reencarnação existe, né, como a gente está colocando aqui, como um dos postulados da doutrina espírita, essa não é a nossa primeira vida, nem será a última. Né? E se você diz também que o espírito é imortal, que é a sobrevivência da alma, a gente desencarna, não é? Quando a gente supostamente morre. Se a gente não morre, para onde vai? Né? E a pluralidade dos mundos. Quando você junta tudo isso, né? Aí você vai chegando num ponto muito mais importante do que qualquer
dogma religioso, você vai em uma coisa muito mais profunda, que é a partir do momento em que você começa a juntar pontos que Jesus disse, como, por exemplo, né, a cada um será dado segundo suas obras, né? Ninguém sairá daqui enquanto não houver pago até o último centil. Então, você começa a imaginar, bom, então eu sou um espírito imortal, eu viverei várias vidas, né? Existem vários planos onde eu posso experimentar minha vida, a morte não existe, então, quer dizer, e Jesus falou a cada um segundo suas obras, então, quer dizer, se a morte não existe, eu continuo vivo depois da morte, eu vou receber recompensa, ou, digamos assim, algum tipo de punição, de acordo com o que eu fiz na minha vida? E aí você começa a pensar, né? Então, quando você reúne todos esses pontos, né, foi o grande tchan também que Kardec teve quando ele observou isso, que todos esses postulados espíritas levariam a humanidade a um novo conceito, novo conceito de relacionamento, né, de relacionamento entre si. E a resposta, né, Silvia, do Kardec nessa questão 798, ela deixa as pessoas assim, como assim? E o Kardec, ele pergunta os espíritos respondem que sim. Que esse espiritismo será, sim, a crença do futuro. Aí as pessoas imaginam... nova era da história da humanidade, né? As pessoas imaginam imediatamente que as casas espíritas serão verdadeiros estádios de futebol lotado. Ué, mas como assim? Vai ser Maracanãzinho, Maracanã, Mineirão, Morumbi? Como é que vai ser isso? Não é isso. E quem nos esclarece isso de forma magistral é o professor José Raul Teixeira, quando ele diz que o espiritismo será a crença comum no sentido que as verdades que o espiritismo propaga, elas serão verdades que todos terão conhecimento. Então, que na realidade, quando a gente imagina um corpo físico como sendo apenas esse escafandro que nós carregamos nessa existência, o espiritismo já diz que nós somos muito mais do que um monte de ossos, músculos, carnes, nervos, sangue. Nós temos um espírito e um perispírito. Então, a própria ciência hoje, ela já revela que há necessidade do tratamento, um tratamento hoje de uma doença, e ela se manifesta no corpo físico, no nosso corpo material. Porém, ela tem uma origem espiritual. É lá no perispírito que você deve trabalhar essencialmente a origem desta mazela, desta doença. E isso já é alguma coisa que já se começa a pensar. Então, olha só, essa verdade, desde o século XIX, o Espiritismo já diz. O homem é composto do corpo físico, que é o corpo material, do corpo espiritual, que é o perispírito, e do espírito. Então, vejam, isso aí já é uma verdade. É uma verdade que as pessoas hoje já começam a questionar, começam já a trabalhar isso. Então, são postulados que Kardec já dizia. E o professor Raul Teixeira ele começa a falar sobre isso. E isso é fantástico. Eu acho que tem um outro ponto também que as pessoas, quando a gente fala a religião do futuro, né, como você até começou a falar mais ou menos aí, as pessoas acham que já que o espiritismo vai ser religião do futuro, então você não vai ter mais catolicismo, protestantismo, né, umbandismo, todas essas outras religiões vão desaparecer e a única religião que vai existir vai ser o espiritismo. Essa visão é uma visão nossa assim, muito particular da gente querer ser a supremacia das coisas, né? E aí a gente acaba não olhando de uma maneira mais ampla que não necessariamente, como você bem falou, o espiritismo teria que ser a única religião, né? Mas a sua base, né, o entendimento de tudo isso que você colocou aí, né, que nós colocamos como os postulados espíritas, passarem a ser vistos, né, e entendidos por todos. Por exemplo, as religiões cristãs, todas elas acreditam em Jesus, né? Então, você tem Jesus no protestantismo, você tem Jesus no catolicismo, você tem Jesus no espiritismo, você tem Jesus também nas religiões de matrizes africanos também, né? Então, o que acontece?
são os postulados, os pontos básicos que passarão a ser comuns Exatamente. a todas as religiões. Ou seja, todos irão acreditar na sobrevivência da alma, todos irão acreditar, não é, que nós temos diversas vidas, né, na reencarnação, que hoje muitos não acreditam, né? Todos irão acreditar na pluralidade dos mundos habitados, né? Então, quando a gente coloca o espiritismo como religião do futuro, né, é porque os postulados espíritas serão entendidos, né, e aceitos por todos. Então, é como se fosse realmente todo mundo virou espírita. Só que não, né? Cada um continua lá, de repente, talvez até cada um continue dentro lá da sua igreja, do seu templo, disso, daquilo. Eu faço questão, Silvia, de ler a resposta dessa questão 798, se os nossos amigos, de repente, já passaram por ela, mas não se ativeram na resposta. Ela diz o seguinte: certamente ele se tornará criança comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. É muito bom, né? É muito bom. E Kardec até faz uma observaçãozinha aqui, um comentário que eu acho que é interessante também a gente ler, Cosme, dessa questão 798. Sim, tem um comentário bastante interessante. Exatamente. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. As ideias. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas, né? E aí ele diz: vede o paganismo, né? Na época que Jesus esteve, o paganismo estava realmente no auge, né? A maioria dos povos eram pagãos, né? Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Vários deles, ninguém, né? Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pôde apagar. Ou seja, tempos depois, né, do advento do cristianismo, ainda tinha muita coisa, né, que só o tempo foi apagando. Ainda resquícios do paganismo, né? O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade. E se nós considerarmos que o espiritismo tem mais de 160 anos, são mais ou menos 2 gerações, né? Muito novinho, né? Exatamente. Né? Então, temos o quê? Ele falou aqui, durante 2 ou 3 gerações, né, haverá ainda muita incredulidade, que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que abre as vias sobre as quais o espiritismo irá se desenvolver. E aí, Silva? Oi. É fundamental que a gente imagine o espiritismo não apenas como uma religião. O espiritismo é muito mais do que religião. E isso é algo que nós, espíritas, às vezes titubeamos quando as pessoas perguntam: o espiritismo não é religião? Sim, é religião. Ah, então você falou certo. Não, é mais do que religião. É ciência, né? É filosofia e é religião. É uma doutrina. E por ser uma doutrina, como Kardec informou, ela tem postulados que vão trazer sempre o quê? As inovações para o seu conteúdo. E se nós descobrirmos que há algo que não foi catalogado de maneira correta, nós corrigiremos e aceitaremos as informações reais. Por quê?
no Espiritismo não existe livro sagrado, não existe livro santo. Até porque nós sabemos muito bem que as informações que os espíritos passaram para o codificador são informações de pessoas que viveram aqui na Terra, tiveram seus equívocos, embora fossem espíritos de escola, né, que estivessem nesse processamento e estão trabalhando a sua, o quê? O seu progresso moral, até se transformar em espíritos puros. Mas, com todas as informações que nós recebemos, nós podemos, sim, dentro de alguma informação que esteja dentro da codificação, a gente pode descobrir que ela, de repente, quando ela foi publicada, ela hoje pode estar mais atualizada, sim. Por que não? O próprio livro A Gênesis sofreu várias informações que foram atualizadas. Mas na época que o Kardec ele divulgou essa obra, que é uma obra, inclusive, que tem um capítulo que fala exatamente sobre esse nosso tema de hoje, lá naquele capítulo 18, né, a geração nova, que fala exatamente sobre isso, naquele item 15, que a gente vai deixar para o final para a gente poder fechar. Agora, o importante também, Silva, é que dentro da codificação, nos livros complementares da mesma, a gente observa que o nosso lar, o André Luiz, que é o espírito que dita para o querido Chico as informações lá do mundo espiritual, há uma informação de que muitas das vezes os espíritos imaginam que apenas espíritas estarão em nosso lar. Somente para adentrar essa colônia espiritual terei que ser espírita? Não é nada disso. E lá tem um capítulo que informa exatamente sobre isso. Quando o governador vai fazer uma prece, né, Silvia? E ele clama para que todos possam dirigir os pensamentos a Deus. E aquelas informações, né, aquelas benesses vão ligar todos ali, no uníssono, onde todos vão pensar o quê? Efetivamente na melhoria deles, do planeta em que onde eles vivem e no planeta o qual a colônia está atrelada, que é, no caso, o nosso mundo aqui. Então, vejam, e lá, em nosso lar, não tem apenas espíritas. Tem vários irmãos. O próprio André Luiz não era espírita, né? Exatamente. Então, a gente imagina que o nosso lar seria um exemplo exatamente dessa religião do futuro. Ou seja, todo mundo comungando pelo bem, de mãos dadas, acreditando em Deus, e sem aquela questão de separação, de segregação, dizendo que esta religião que é minha é melhor do que a outra que não é minha. Mas sim pensando numa unidade. No nosso lar tem esse exemplo quando há essa prece que o governador vai fazer e todos ali estão num pensamento único, no uníssono, gerando essas vibrações positivas. É a unidade de vistas, né, Cosme? Todos olhando na mesma direção. Na mesma direção. Objetivo, e todos buscando viver de forma fraterna e unida, né? Tem uma observação aqui ainda nessa pergunta 798, Cosme, que eu achei interessante, porque o Kardec fala que o espiritismo ele vai caminhar mais rápido que o cristianismo. E ele coloca o embasamento aqui quando ele diz o seguinte, que o transcurso do primeiro século do espiritismo, ou seja, a 18 de abril de 1957, né, veio confirmar plenamente essa extraordinária previsão de Kardec. Né? No primeiro século, ele faz um comparativo, no primeiro século do desenvolvimento do cristianismo, né, nós não tínhamos efetivamente a aceitação que nós temos hoje no primeiro século do espiritismo. Né? Tivemos no primeiro século do espiritismo. Né? Nesse primeiro século do cristianismo, ele era ainda uma seita obscura, o cristianismo, e terrivelmente perseguida. Né? Somente nos fins... O espiritismo foi perseguido também, mas isso parou lá atrás, muito tempo, lá no início do século XX. Né? Mas com o cristianismo foi diferente. Ele era, no primeiro século, ele era obscuro, terrivelmente perseguido. Somente nos fins do terceiro século que atingiu as proporções de desenvolvimento e universalização que o espiritismo apresenta já agora no primeiro século. A partir do momento que o imperador ele transforma, né, ele dá a oportunidade do cristianismo ele ser
uma religião a ser professada, né? Aí sim, aí ele começa, de fato, a se destacar cada vez mais, porque havia uma grande perseguição, né? Exatamente. E aí, se a gente for considerar isso, que o que o cristianismo levou, né, para conseguir, em 3 séculos, o espiritismo conseguiu no primeiro, né? Aí a gente já pode ver como esse conhecimento, né, como essa expansão do espiritismo vai ser naturalmente muito mais rápida do que do que foi do cristianismo, né? O cristianismo foi bem menos perseguido, vamos dizer assim, o tempo em que o espiritismo foi perseguido foi muito mais curto do que o tempo que o cristianismo foi perseguido. Mas aí nós temos várias colocações aqui dos nossos amigos que a gente tem que colocar, né? Vamos colocar que tem muitos comentários, inclusive temos amigos de fora aqui conosco também. Então, vamos lá. A Ironite está dizendo o seguinte: é necessário entender porque será futuro das religiões. Entender porque será futuro das religiões. Lembrando, né? Vamos voltar a coisa. A Ângela disse que vai ser futuro das religiões. Aí a Ironides diz que precisa ser o futuro, tem que entender por que vai ser futuro das religiões, né? E aí a Rosana diz que também está com a Ângela, né? Futuro das religiões. A Modira já está com o Porto, né? Religião do futuro, né? E aí a Francisca diz que também está seguindo a Ângela. Deixa eu ver. A Ângela, a Cátia, Antônio falou, acho que é religião do futuro. Futuro das religiões. Aí o Antônio Porto vem aqui e corrige alguma coisa. Quando eu digo religião do futuro, é porque nem os irmãos de caminhada ainda não encontraram o caminho do nosso Criador. Ou seja, nem o pessoal, de repente, do Espiritismo encontrou ainda o caminho, né? Porque nem todos os irmãos, deixa eu ver aquele coisa, nem todos os irmãos ainda não encontraram o caminho que leva até o Criador, exatamente, né? Que a gente sabe disso, né? E aí a gente tem aqui uma amiga de Salvador. Oi, Edileuza, boa noite, Salvador, Bahia, capital. Que bom, querida, que você está aqui conosco. Muito bom ter você aqui. Boa noite, Edileuza. E aí a Elaine está dizendo: a crença dos hebreus no Deus único, creio ter sido uma coisa boa, mas crer que era o povo escolhido de Deus, acho que trouxe dificuldades até para reconhecer quem era o próximo. Sim, na verdade, eles tiveram uma interpretação errônea, né, das orientações recebidas por Deus, né? Eles consideraram que eles eram os principais, os queridos, né, os únicos amados por Deus. Livramento, lá da França. Oi, Livramento, de Poitiers, na França. Deus, Cristo, caridade sempre. Com certeza, querida. E aqui o Antônio nos dizendo, né, do nosso livre-arbítrio, que é tão importante para a gente decidir as coisas, né? Cosme, o nosso tempo está se escoando, né? Nosso tempo está se escoando, correndo, como sempre. E é muito importante a gente colocar, gente, vamos pensar outra vez, né? Outra vez no título. O Espiritismo é a religião do futuro ou é o futuro das religiões? Pensem nessas duas colocações. Religião do futuro ou futuro das religiões? O que é, afinal? O que é, afinal? Não é, Costa? Eu queria colocar também o pensamento que passa pelo seguinte: hoje, quando a gente imagina que a reencarnação, embora não seja uma ideia nascida no Espiritismo, né, mas o que o Espiritismo traz como algo importante para a gente entender o porquê nós passamos pelas situações das nossas vidas, sem a reencarnação você não conseguiria explicar, né, a pluralidade das existências. Então, por exemplo, quando você tem um censo em que, quando perguntam qual é a sua religião, e você diz lá qual é a sua religião, e você tem lá aquela quantidade de pessoas. No último censo, que foi, acho que em 2010, o último censo que aconteceu no Brasil... Não, teve agora, recentemente. Não, teve agora, mas não saiu resposta ainda, não saiu o resultado. Estão ainda compilando os resultados. Então, vejam que a questão no Brasil, por exemplo, que é o país que nós vivemos, as ideias da reencarnação é uma coisa muito comum que as pessoas falam assim de uma maneira como se, evidentemente, professasse uma religião que acreditasse na reencarnação. Ah, nessa vida não deu, mas na próxima vida vai acontecer. Olha, as pessoas já falam isso de uma maneira... É muito comum as pessoas comentarem. E, às vezes,
as religiões que elas professam não trabalham a questão da reencarnação, da pluralidade das existências, o que é uma verdade para o Espiritismo. Então, vejam, as ideias que o Espiritismo propaga como ideias basilares, elas farão parte das religiões. E que, quando todos aceitarem isso, olha o que vai acontecer, será muito natural. Por quê? O Espiritismo não traz uma verdade que está no gueto espírita, mas sim, como Kardec explica, como os amigos espirituais explicam a Kardec, nessa questão 798, são verdades da natureza. São verdades que precisam ser reveladas para a humanidade. E isso é fundamental. O Espiritismo não está trazendo um conceito espírita, segregando a informação, não, isso aqui é só da nossa panelinha, só a gente que vai acreditar. Não é isso. São verdades. Quando você trabalha as leis morais nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, não são leis que estão atreladas apenas aos espíritas. São verdades atreladas a todas as pessoas, a humanidade. Todos nós estamos mergulhados dentro dela. Silvia, eu sei que nosso tempo está passando, mas é importante a gente falar sobre a questão da Gênesis. Não, e tem uma questão aqui, porque a Livramento está colocando o seguinte, Leon Denis nos diz o futuro das religiões. Né? Só que Leon Denis não é bem assim. Lá no Invisível, Leon Denis trabalha essa questão. Leon Denis trabalha essa questão, né? Ele trabalha essa questão no livro No Invisível, no item 11, quando ele fala aplicação moral e frutos do Espiritismo. Aplicação moral e frutos do Espiritismo. E aí, Leon Denis diz o seguinte, qual não será a superioridade de uma doutrina que vem restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre essas duas forças, uni-las e imprimir-lhes o impulso uniforme para o bem? Ou seja, a ciência é a razão, o sentimento é a razão. Há nesse fato como se deve compreender o princípio de uma revolução imensa. E aí ele fala, por essa conciliação do sentimento e da razão, o Espiritismo se torna a religião científica do futuro. O homem desembaraçado dos dogmas que constrangem as suas... que constrangem e das infalibilidades que oprimem, readquire sua independência e o uso de suas faculdades. Examina, aprecia livremente e só aceita o que lhe parece bem. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Gente, olha só, está dito tudo. Né? Ou seja, com a ideia que o Espiritismo tem, nos falando da necessidade de nós sermos pessoas melhores, falando que a gente não vai ficar impune por nada de errado que a gente faça, que aquilo que a gente tiver feito mal nessa vida, a gente vai voltar numa outra para consertar, e que, como Jesus falou, ninguém sairá até ter pago o último centavo, né? Cada um segundo suas obras. O Espiritismo nos dá essa visão toda. Então, é impossível você conhecer os postulados espíritas e você não buscar ser uma pessoa melhor para o seu próprio bem. Se você quer um futuro mais feliz e mais ditoso. Né? Então, na verdade, quando a gente diz, né, que o Espiritismo ele vai se tornar efetivamente a religião científica do futuro, a religião do futuro, gente, são as duas coisas. São as duas coisas juntas, gente. O Espiritismo, ele é a religião do futuro, mas, ao mesmo tempo, ele é o futuro das religiões. Por quê? Porque todas as religiões vão olhar na mesma direção. Entendeu? Você não pode... o Espiritismo é o futuro das religiões. Não, o Espiritismo vai ser a religião do futuro. É a mesma coisa, por isso que eu falei para vocês, prestem atenção. Entendeu? É a religião do futuro, por quê? Porque todas vão pensar da mesma maneira, mas não significando que nós não teremos mais os outros segmentos com seus nomes diferenciados, mas que a ideia do Espiritismo será comum a todas as religiões. Né? Então, por isso que ele é a religião do futuro e, ao mesmo tempo, é o futuro das religiões. Ou seja, trará as revelações da natureza, ou seja, aquilo que Jesus nos avisou, nos orientou. Ou seja, Jesus não trouxe religião alguma, ele trouxe a lei de amor.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente isso. Ninguém vai ascender moralmente se não amar. E o mestre fala exatamente isso no seu segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. A ascensão do ser humano, ela passa necessariamente pela questão do processo de amar. Quando nós temos lá no Sermão da Montanha a sexta bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ou seja, ver a Deus no sentido de sentir Deus, de ver Deus. Quando nós, ainda muito materializados, não conseguimos entender a Deus, é porque ainda nós não ascendemos. A gente só vai conseguir ascender a partir do momento que nós nos desmaterializarmos, ou seja, a partir do momento que nós amarmos. Quando nós amamos, nós estamos ascendendo espiritualmente. E essa ascensão espiritual nos permite chegar mais próximo ao Criador, a religar a Ele. Por isso é que Jesus diz: a lei é a lei de amor. Não existe ascensão espiritual se nós não aprendemos a amar. Não, ninguém vai conseguir isso. Então, precisa entender que não há religião certa, não há religião correta, não há religião que é, mas sim o lado correto. E o lado correto é o lado de Deus. O lado de Deus que traga uma religião que esteja à altura de cada um. Se, de repente, hoje, o meu crescimento espiritual me propõe eu ficar em determinada religião A, B ou C, é aquilo que, neste momento, é adequado para mim. Se ele, de repente, fosse para uma outra religião, ele, de repente, não conseguiria, ele falharia. Então, a gente tem que acreditar que cada um está num nível de evolução espiritual que é concernente a essa encarnação. Então, o Chico sempre era questionado. Em determinada ocasião, eu lembro que o nosso querido Gerson Simões Monteiro, que a gente lembra dele, que ele fez um texto maravilhoso sobre isso, sobre a questão da religião do futuro ou futuro das religiões, ele contava lá na casa sobre isso. Perguntaram: Chico, fulano de tal agora virou evangélico. E o Chico: o que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Como assim, Chico? Você acha maravilhoso? Sim, é porque o coração dela está pedindo para que ela fique lá. Se ela se acha melhor lá, então deixa ela lá. Porque ela ainda não está preparada para estar aqui. E olha quanta emoção, quanto amor nisso. Isso é importante. E nós temos que entender o seguinte: qual o significado da palavra religião, né? Religião, religare, ou seja, religar o homem a Deus, né? Então, toda religião ela é boa. A ideia de religião é ligar o homem a Deus, é aproximar o homem a Deus e, consequentemente, fazer com que o homem siga os ensinamentos de Deus. E se todos os homens seguirem os ensinamentos de Deus, o mundo vai ser maravilhoso, né? Porque todo mundo vai se amar, ninguém vai ficar brigando nem criando situações. Então, o que acontece é o seguinte: nós podemos ter diversos segmentos, desde que todos os segmentos religiosos tenham o religare, consigam efetivamente ligar o homem a Deus. Não importa se você vai se ligar a Deus dentro de uma casa espírita, se você vai se ligar a Deus dentro de uma igreja católica, dentro de um templo budista, né? Dentro de uma igreja protestante, dentro de um templo umbandista, né? De Umbanda, não importa. Não importa como, de que maneira você consegue se ligar a Deus. Não existem pessoas: eu me sinto ligado a Deus no meio da natureza. Ou seja, cada um vai se ligar a Deus da forma que achar melhor. Mas o importante, o que vai unir a todos, é que todos estejam efetivamente ligados a Deus e dispostos a viver os seus ensinamentos, né? Não importa de que maneira, cada um vai fazer isso da maneira que se sentir melhor, né? Que se sentir melhor. Mas não mais teremos aquelas situações de um querer dizer que a sua maneira de se ligar a Deus é melhor do que a do outro. Não, cada um vai se ligar a Deus da forma que achar melhor, mas a ideia básica vai ser essa que nós colocamos. Todo mundo vai acreditar nas vidas sucessivas, na pluralidade das existências, né? Na reencarnação, que a morte não existe, diversos mundos habitados, aquela coisa toda. Isso é a questão que a gente falou. Então, no final, né, todas as religiões vão pensar, né, basicamente, vão defender basicamente a mesma ideia, né? É nesse ponto que nós temos o futuro das religiões. E, ao mesmo tempo,
a religião do futuro, porque tudo vai ser muito parecido, né? É assim que a gente tem que olhar. Cosme, vamos aqui terminar, que a gente está muito em cima do laço. Tem a nossa Kátia colocou uma coisa aqui muito importante, gente. Não vamos esquecer nossos likes, queridos irmãos de Del Espírita. Só apertar essa mãozinha, isso mostra ao YouTube que o conteúdo é relevante para você. Efetivamente, gente, nós precisamos muito que vocês deixem. Precisamos. Né? Para que o YouTube realmente entenda, né? Que a gente realmente precisa, que o nosso conteúdo é relevante e precisa ser enviado para outras pessoas também. Diga, Cosme. Eu posso ler esse item 15 aqui da Gênesis, do capítulo 18? Sim, é muito bom para a gente fechar, né, o nosso raciocínio de hoje. Vamos lá. Capítulo 18, os tempos são chegados, no capítulo 18, no item 15. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva sem estar apoiada sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se apedrejam mutuamente, pois, ao se amaldiçoar, mantém o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual ilimitado, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando os homens estão convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada que seja injusto, que o mal vem deles e não dele, então todos serão considerados filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Segue a resposta maravilhosa de Kardec nesse livro A Gênesis, nesse capítulo 18, no item 15, que é bastante interessante. Acho que fecha bem com o que a gente estava falando aqui hoje. Com certeza, gente, com certeza. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro para todo mundo que é as duas coisas, a religião do futuro. Futuro e o futuro das religiões. Né? As duas coisas, basicamente. Gente, nosso tempo assim está muito corridinho. Agora vamos fazer a nossa prece. Colocar aqui a Livramento está aqui falando do like. O Antônio dizendo que já deu like. Quero saber se o like de vocês vai aparecer aí, hein, gente? Todo mundo aí com like. A Ângela Coutinho falando aqui. Vejamos, gratidão pelo estudo dessa noite. Livramento dizendo, vamos divulgar também. Ajude nos Livramento, divulgando a nossa web rádio também na França, entre os nossos companheiros de ideal lá da França, né? E todos os seus companheiros. Todos nos ajudem a divulgar a nossa web rádio Cristo Consolador, porque quanto mais ela tiver pessoas inscritas, né, melhor será para a nossa web rádio e mais longe estará indo o conhecimento espírita, né? Então, vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, que nos auxiliaram na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos ter uma ótima semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor e fraternidade. E que possamos estar aqui no próximo domingo para mais um programa Espiritismo e Atualidade pela nossa web rádio Cristo Consolador. Beijo, pessoal. Tchau, Cosme. Beijo. Tchau, querida. Tchau, Uma semana de paz para todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.